Oi amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar novamente sobre casamento. E hoje eu vou falar pra vocês 5 coisas que quase deram errado no dia da minha festa, mas no final acabou dando certo. Tem alguns vídeos aqui no YouTube que são 5 coisas que deram errado e 5 coisas que deram certo, então eu vou tentar fazer esse vídeo e dando algumas dicas pra vocês, pra que isso não aconteça com vocês também, tá? Esse vídeo foi uma leitora do canal que pediu pra mim já faz bastante tempo e hoje eu resolvi fazer, foi a Kelly Menezes, ela tem um canal aqui também. Então Kelly, hoje finalmente eu vou fazer esse vídeo que você pediu, tá bom? Então bora lá! A primeira coisa, gente, que eu separei aqui 5 coisas pra falar pra vocês, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar é sobre o local. No dia do meu casamento, eu escolhi o mês de maio. Todo mundo sabe que o mês de maio é o mês das noivas, mas não foi por isso. É que acabou escolhendo esse mês mesmo. E no mês de maio também chove bastante. Pelo menos aqui na minha cidade, de maio até agosto vai chover horrores por aí. Então, eu escolhi esse mês de maio e escolhi também um local aberto. Acho que não combina isso, chuva e local aberto, mas a gente escolheu um local assim. E aí no dia do casamento, gente, choveu muito. Da hora que eu acordei de manhã, umas 6 e 5 e meia para 6 horas, já tava chovendo. O céu todo nublado, muito escuro. E choveu o dia inteiro. Inclusive, uma meia hora antes do casamento, tava me arrumando no hotel pra poder sair, terminando já, caiu um pé d'água. Choveu muito, 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 muito. Só que na parte da cerimônia, uma pequena parte era coberta, onde a gente ia ficar. E na parte onde ia ficar os convidados era aberta. Então, no período da manhã, a gente teve que providenciar todos, aquelas tendas, sabe? Pra poder fazer uma cobertura improvisada, várias coisas. Porque foi muito complicado porque choveu, a gente ficou naquela coisa, vamos torcer pra não chover, vamos orar que não vai chover, vai dar certo, mas a gente nunca sabe no dia, né? Então quase que isso deu errado, quase que molhava as mesas, as toalhas, ia molhar tudo, os tapetes, só que aí a gente conseguiu improvisar esses todos e aí durante o período da manhã, meus tios, meus irmãos foram pro local poder fazer essa organização e esse improviso pra poder fazer toda a cobertura. Só que um milagre aconteceu, gente. Depois dessa meia hora que choveu antes do casamento, abriu o sol. Parecia que não tinha chovido nada, nenhuma gota naquele dia. Abriu um sol lindo, maravilhoso. E começou umas 4 e meia da tarde, já vai começar 3. Só que teve uns atrasos que eu vou falar outra dica daqui a pouco. E começou 4 e meia com um sol muito lindo, uma claridade maravilhosa. Então quase deu errado, mas no final deu certo. E é uma dica pra vocês. Se é um local aberto, tenha um plano B, tenha tendas pra poder fazer uma cobertura pros convidados, a parte da cerimônia. Ou então, se for um local maior, que tem uma área verde, uma área coberta, para caso venha chover, você ter como correr para a área coberta, mudar a cerimônia, algo assim, mas que a gente não queira normalmente, né? Mas vai que acontece, então é uma dica pra vocês. E claro, escolher um mês que não chove, seja mais inteligente do que eu. A segunda coisa que eu vou falar pra vocês que quase deu errado. Você já viu casamento sem um celebrante, sem um pastor, sem um padre, sem um juiz? Não, né? Não tem como fazer um casamento assim. E gente... a gente escolheu pra fazer nosso casamento pra celebrar um pastor que é tio da gente. Na verdade, tio da gente não, tio do meu esposo e eu considero como meu tio também. E a gente convidou ele uns 3 a 4 meses antes pra celebrar no dia. E aí ele amou a ideia, super disponível pra gente e tal, aquela coisa toda. Só que a gente não esperava que ele ia ser escalado pra trabalhar justamente no final de semana do nosso casamento. E aí, como é que a gente ia fazer? A gente queria uma pessoa que tivesse participado da nossa história, conhecesse um pouquinho mais, e a gente ficou muito triste com isso e um pouco desesperado em saber como ia fazer. Porque como nós somos evangélicos, a gente queria que fosse um pastor pra poder fazer a celebração e conversar como a gente queria e tal. E a gente queria que fosse uma pessoa mais próxima e conhecesse realmente a nossa história pra ter aquela conexão, sabe? Acho que a gente quis tudo muito próximo, então achava que isso era muito importante. Então quase que deu errado, mas no final deu certo também. Porque ele acabou conseguindo mudar a escala do trabalho, ia ter que viajar para trabalhar na cidade. Graças a Deus ele conseguiu mudar e fez o dia a celebração do nosso casamento. Como a pastora da nossa igreja, a gente tinha conversado com ela, né, claro, que se ele não pudesse, ela poderia fazer e ela também estava disponível. Então como os dois estavam no dia, no caso, nosso tio fez a maioria da parte do casamento e a pastora da igreja fez uma parte da oração, das alianças e tal. Então a gente colocou os dois participando, então é uma dica também, tenha um plano B para o celebrante. Nunca se sabe, vai que, sei lá, acontece alguma coisa, ele não pode ir, então um plano B é importante. Outra coisa que quase deu errado, mas no final deu certo, foi as flores. Gente, acho que todo mundo sabe que as flores você vai no local, no horto, sei lá onde é, e fazer a encomenda das flores que você quer. Vai lá, escolhe de acordo com as cores que você escolheu para ser o tema do seu casamento, da sua festa e tal. Mas eu fiz isso não, eu não fiz isso não. A gente fez o quê? Foi comprar as flores sem fazer encomenda nem nada
no dia do casamento. Tipo, o casamento era 3 horas, 10 da manhã, a gente tava lá comprando as flores. Não, 10 não, umas 8. A gente foi lá comprar as flores 8 da manhã, achando que ia ser fácil. Até porque a gente usou flores mais simples, tipo margarida, algumas folhas, que eu não sei o nome de nada, mas foram flores mais simples e a gente usou um pouco menos também. A gente achou que ia ser fácil por conta disso. Mas chegou lá, não tinha muita opção justamente nesse dia. Porque como era perto do Dia das Mães, tinha acabado muito rápido, entendeu? E aí a gente acabou ficando quase no prejuízo. Tinha umas flores lá branca que a gente queria, e a moça olhou assim... Mas essa aí, essa usa pra enterro, não pra casamento. Eu, moça, eu não sabia, né? E aí? Então... Gente, encomenda as flores, não faz como eu, pesquisa bastante, vai lá, conhece a flor que você quer, as que usam normalmente pra casamento, as rosas, as cores. Então vai antes, encomenda, não compra no dia, porque quase deu errado, mas no final deu certo, eu consegui comprar algumas, não foram as que eu queria a maioria, mas deu certo e ficou muito bonitinho lá. No final, que bom que deu certo. A quarta situação, gente, que quase deu errado é porque foi assim, no meu casamento, como eu contei pra vocês, a gente mesmo que quis organizar, a gente não contratou decorador, nem cerimonialista, nada. Então, a gente meio que se virou nos 30 pra poder fazer tudo aquilo com a ajuda da família, dos nossos pais, dos irmãos, de alguns familiares, tipo amigos. Então, ajudaram muito. Eles se disponibilizaram bastante pra estar no dia anterior com a gente, no dia ajudando. Só que assim, quando você tem uma experiência, tem um profissional ali que tem experiência com aquilo, é muito mais fácil, né? De decorar, ele vai levar tudo. Mas a gente, como não tinha isso, foi um pouco complicado. A gente foi no dia poder arrumar também. E eu me lembro que a gente saiu umas 10h30 da manhã pra poder ir se arrumar. E quando a gente saiu, eu olhei assim, meu Deus, será que vai dar certo? Porque tava tudo muito bagunçado ainda. Muito, muito bagunçado. Mas quando a gente chegou, o dia deu certo e fiquei impressionada de como eles conseguiram, mesmo sem experiência, mas com toda aquela boa vontade, sabe? Todo aquele amor de fazer aquilo, com tudo que a gente falou como queria, como pediu e tal. As coisas que a gente alugou pra decoração, as mesas, os armários, as coisas assim, eles conseguiram arrumar e ficou tudo muito lindo, realmente como a gente queria. Mas foi um susto, porque a gente saiu faltando poucas horas pro casamento e tava tudo bagunçado, não tinha nada arrumado. Só, quer dizer, tinha poucas coisas, né, que a gente tinha conseguido fazer, ainda mais chovendo. Como é que você arruma a mesa dos convidados e deixa lá com as toalhas, as coisas que vai decorar a mesa e chove? Não dá, então a gente tinha que botar e tirar. Então é uma dica também. Pra você que vai organizar seu próprio casamento, organiza antes, vê se o local disponibiliza a abertura pra você ir arrumar 2 dias antes, porque o nosso foi só no dia anterior. Mas alguns disponibilizam até 3 dias, né, pra você poder ir arrumar. Então, acho que quanto mais tempo melhor e quanto mais pessoas que entenderem do assunto, melhor. Então, quase deu errado, mas no final deu certo. Graças a Deus. E agora, a última situação que eu vou contar pra vocês é sobre pontualidade. Na verdade, não, o problema da pontualidade que aconteceu no meu casamento não foi comigo e nem com o meu marido, no caso, que era noivo naquela época. Foi mais porque justamente as pessoas que ajudaram a gente, que eram nossos irmãos, familiares e tal, seria quem ia ser os padrinhos, junto com os amigos que ficaram lá. Então, como eles ficaram presos lá tentando arrumar a gente não. Então, como eles ficaram presos lá tentando arrumar a decoração e tal, na hora de ir pra casa se arrumar, que já demora um tempo também, as meninas fazem maquiagem, os meninos cortar o cabelo e tal, se arrumar aquela coisa toda. Então, mas pra ser padrinho de casamento, todo mundo demora, né? Então, se eles iriam sair, por exemplo, começar a se arrumar 1 da tarde, eles saíram lá 2h30 pra estar 3h30, já não ia conseguir. Então, teve um atraso bem considerável. O casamento estava marcado para 3 da tarde, a gente começou 4h30 da tarde, mas o problema era que era um local aberto. E como choveu naquele dia, a tendência era de escurecer mais rápido, né? Então, acho que é uma coisa a se observar também. O horário que você vai colocar o seu casamento, quem vai decorar, se você vai ter ajuda, ou se você contratou alguém para fazer esse serviço, ótimo, excelente. Mas se não, vê o horário, separa as coisas direitinho, para não ter nenhum tipo de imprevisto. E se for começar à tarde, umas 4, 5 horas, vê uma iluminação legal, artificial, para poder não ficar escuro, não prejudicar as fotos também, a filmagem que você for fazer. Então, quase deu errado, mas no final deu certo. E quanto mais tarde fosse começar, pior seria, mais escuro ia ficar, então ia prejudicar bastante, mas deu certo também. Então, amores, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado de saber um pouquinho sobre essa história quase maluca, mas que no final acabou bem, graças a Deus. Então, dicas pra vocês, aproveitem essas dicas pra no casamento de vocês não acontecer isso, ou então na festa que vocês estão planejando fazer, na festa de noivado, tá? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeos desse tipo, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal pra acompanhar sempre as novidades, ativa o sininho pra receber a notificação de sempre que eu lançar um vídeo novo e também me segue no Instagram, que é @Gleice_Moreaux. Eu espero que tenham gostado, um grande beijo e até a próxima. Tchau!